para mostrar para o nosso usuário o diferencial das nossas soluções. A gente mostra para ele o quanto ele vai ser mais produtivo, como você pode se restabelecer rápido para em busca de uma próxima oportunidade. Então, essa capacidade de análise para o que fez e aquilo que pode ser melhorado, para a gente traz um nível de velocidade nos resultados e na própria performance única e incrível. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao 6º episódio do ElevaCast, o programa que você aprende com histórias de pessoas de sucesso. Beleza? Ó, aproveita e já deixa seu like aí, já se inscreve no canal, ajuda essas histórias maravilhosas a chegar para mais pessoas. Vamos trabalhar o algoritmo aí para que esses conteúdos bacanas cheguem para quem você gosta. Então, aproveita, compartilha e vamos que vamos, pessoal. Nossa convidada de hoje é uma pessoa que a gente conheceu pelo trabalho, né? E desde o começo a percepção que a gente tem é que é uma pessoa muito humana, muito incrível. Eu falo que a Karina é uma pessoa que a gente percebe que ela te enxerga, se pudesse descrever ela. Quando a gente está conversando, ela te olha nos olhos e ela realmente te vê. Por isso, ela é uma das nossas convidadas, a nossa convidada de hoje. E, Karina, um prazer te ter aqui, seja muito bem-vinda. Gente, que gostoso. Júnior, muito obrigada pelo convite. Eu acho que é uma satisfação estar aqui, porque o dia a dia, a gente, como você comentou, a nossa aproximação se deu em função do trabalho. E o trabalho, às vezes, absorve e consome a gente. E a gente não tem tempo, no dia a dia, na rotina, de dar essa paradinha gostosa que a gente vai fazer aqui, para poder se conhecer mais, conversar mais. Então, assim, eu te agradeço muito pela oportunidade de poder compartilhar com as pessoas um pouco de quem sou eu, um pouco da minha trajetória profissional, um pouco do que eu faço. E eu amei esse adjetivo que você usou para me descrever. Ninguém nunca tinha usado isso, assim, né? A Karina te vê. E, de fato, eu sou alguém que me esforço para olhar a pessoa por inteiro, né? Óbvio que o dia a dia, a correria nem sempre permite isso. Mas essa característica do olho no olho, né, é algo que de fato eu gosto muito. Então achei que você foi super assertivo no adjetivo que você usou para me descrever. Ô, Karine, a ideia do ElevaCast é muito essa, porque assim, às vezes a gente tem uma convivência, seja no trabalho, às vezes até com amigos, né, e que a gente não consegue, até porque às vezes você tá com um amigo, você tá no dia a dia, às vezes você tá num bar, você tá num churrasco, você tá se divertindo, você não vai entrar em certos assuntos e você acaba conhecendo mais superficialmente essas pessoas, né? A não ser quando tem um problema, você vai dar aquele suporte e você vai falar de outras coisas, mas no geral são assuntos mais rasos, né? E o que eu tenho percebido, e eu acredito que você também tem o seu podcast muito por isso, é que essa troca que a gente tem aqui enriquece bastante, né? Então, bom, agradeço aí a presença de novamente e vamos começar. Karina, eu vou pedir para você se apresentar. Eu não vou querer ler um currículo, não. Eu quero que você... Quem é a Karina? Eu acho essa pergunta importantíssima como primeira pergunta e uma pergunta extremamente abrangente. E eu sempre me esforço, quando preciso me apresentar, para sair fora do currículo. Né? Porque eu acho que as minhas formações, né? Eu sou uma pessoa extremamente motivada, eu sou muito animada, eu sou uma pessoa carismática, eu sou uma pessoa que me esforço muito para olhar o todo de uma forma muito positiva, né? Eu tenho um olhar muito diferente para pessoas, eu sei reconhecer um talento de longe, eu sinto o cheiro assim, com muita facilidade de um talento. Eu amo pessoas, eu gosto muito de conviver com pessoas, as pessoas me ensinam diariamente, rotineiramente. Eu sou alguém aberta, né, para melhorar, para melhorias. Eu sou extremamente esforçada, dedicada ao trabalho, à minha família, e eu gosto muito de desafios. Então, se você quiser conhecer um pouco da Karina, eu acho que esse viés fala muito de mim, assim. Legal. Dessa determinação. E faltou uma característica que eu acho que é muito de mim. Eu sou muito corajosa. Eu não espero que as circunstâncias estejam perfeitas, que a make esteja pronta. Eu tenho coragem de ir me aprontando no caminho. Eu acho que esse é um dos meus diferenciais. Você não pode, né? Tem até uma frase, acho que é do Ricardo Silva, um
mentor maravilhoso, que é de Sertãozinho, inclusive, que ele fala, não espere estar pronto para quando você precisa. Não, como que é? Não espere o momento para estar pronto. Uma coisa assim, para você não. Você não precisa estar 100% pronto para fazer aquilo que você tem que fazer. Você vai se desenvolvendo, você vai aprendendo durante o caminho e feito é melhor que perfeito, né? Agora já de outro mentor, né? Então a gente tem que. Muitas pessoas falam nos bate-papos comigo que eu sou uma mulher, e sou mesmo, com alto poder de realização. Eu sou gente que faz. E uma das coisas que me ajudam a ser essa pessoa que faz é a minha disponibilidade para fazer o que eu dou conta. Então eu não exijo de mim e nem das pessoas que estão comigo, que atuam comigo, a perfeição. Então, às vezes eu vou meio bagunçada, meio desorganizada, e eu chego lá. E aí muitas vezes eu preciso de alguém que venha por trás e vem pegando essa bagunça que eu fui derrubando. Mas eu consigo fazer o que eu faço, primeiro porque eu tenho uma equipe, né? Eu não faço nada sozinha. E porque eu me permito realmente não exigir de mim a perfeição. Senão eu não conseguiria fazer o que eu dou conta de fazer. Tá certo. É isso aí. Eu gosto desse. Quando você nasceu? Eu nasci em 1981. Não, mas em mês. Dezembro. Dezembro? Qual que é o signo de dezembro? Sagitário. Sagitário. Legal. Karina, você me contou que você teve a primeira carteira assinada com 12 anos. Mas você tem uma história de trabalho antes disso. Eu achei bem legal. Vamos falar disso. Eu acredito que muitos de vocês que estejam nos assistindo são da época do videocassete. Eu sempre fui muito brincalhona, mas eu sempre gostei de me dedicar a algo. E na esquina da minha casa tinha uma locadora de videocassete. E a minha brincadeira favorita era ficar nessa locadora. Minha mãe deixava e eu ficava chegava da escola e ia pra locadora. E nessa locadora tinha uma mulher muito visionária, uma super empreendedora, a Beth. E a Beth me deixava ficar lá. E ela era uma grande vendedora, uma profissional da área comercial muito desenvolta. E eu fui aprendendo como se atende um cliente com a Beth. Então ela falava, você vai ficar aqui? Vou, então você tem que assistir os filmes. E aí eu assistia os filmes, porque ela me explicava, desde muito jovem, que eu precisava entender o perfil do cliente para saber o tipo de final que o cliente gostava no filme. Olha isso. Porque na hora que eu tinha que indicar um filme, eu tinha que entender o perfil do cliente para saber se ele gostava de romance com final feliz, final triste, se ele gostava de suspense, se o mocinho tinha que ganhar no final ou o bandido. Então ela me fez me desenvolver do ponto de vista desse olhar minucioso para a necessidade do cliente. Então ela foi sua tutora para você ter essa habilidade aí. Começou lá com quantos anos você tinha aqui? 8 anos eu já brincava na Com locadora. 8 anos você já estava fazendo análise de perfil. 8 anos eu já brincava na locadora. Então, assim, ela foi uma profissional, assim, uma pessoa que me ensinou muito do ponto de vista profissional. E eu me lembro que chegou um momento da minha vida, eu era jovem, menina, e eu falei pro meu pai que eu queria 2 brincos. Nessa época, usava-se brinco de chapeado. E o brinco de chapeado deixava uma coisa meio esverdeada na orelha da gente. E eu falei pro meu pai que eu queria 2 brincos, que eu queria trocar de brinco. E aí meu pai falou, filha, tá na hora de você trabalhar, então. E eu gostava muito de falar o telefone. Ele falou, você vai trabalhar pra você comprar 2 brincos e me ajudar a pagar a conta de telefone. Porque aí você fica no telefone à vontade, que eu sempre gostei de falar. E eu comecei, então, a trabalhar muito jovem, né, com meu pai, me dando essa oportunidade. Minha mãe tinha muito medo, minha mãe extremamente cuidadosa, e o meu pai mais dando esse viés de vai pra vida, vai pro mundo. E aí eu tive a minha carteira assinada aos 12 anos, quando eu trabalhei numa academia de balé. Que legal. Lá na Estilos, com a tia Regina, uma grande profissional. E ali eu aprendi a me desenvolver. Eu tinha que cobrar os pais que estavam atrasados. Não só isso, eu fazia toda a recepção, né? Mas o maior desafio para mim é que eu sempre tive esse lado simpático, eu sempre tive carisma. E era um desafio para mim cobrar os pais. Então esse lado mais Não é delicado. fácil fazer cobrança, não é fácil. Não. Tem que ter uma habilidade boa. Com 12 anos eu me desenvolvi um pouco nessa área, nessa vertente, eu me relacionava com os professores. Então essa pegada do relacionamento, acho que marca toda a minha trajetória. E antes de tudo isso, lembrei agora, hein? Não posso deixar de contar pra vocês. Esse é o máximo. Eu era muito menina, muito criança.
Eu fiz 2 projetos. O primeiro eu montei na frente da minha casa, a Casa do Terror. Era uma coisa ridícula, que era caixa de laranja e eu jogava um lençol. E aí eu convidava os amiguinhos e falava: vem assistir a Noite do Terror. Aí eu fazia um corte em cima da caixa e descia os bonequinhos assim, Sim. mas as pessoas tinham que pagar para assistir Olha aí. a Casa do Terror. Primeiro empreendimento. Primeiro empreendimento. E o segundo, na mesma linha, todos os brinquedos que eu brincava e me enjoava, eu montava na porta da minha casa uma banca de vendas. Então eu vendia os gibis que eu já tinha lido, eu vendia os meus brinquedos, porque eu sempre tive muito desse viés empreendedor, né? Que legal. E ali eu já estava me desenvolvendo, brincando, me Claro. desenvolvendo profissionalmente. E isso é uma coisa que hoje é quase impensável, né? A gente vê. Eu sou super a favor. Eu comecei a trabalhar com meu pai, eu tinha 14 anos. Pô, foi uma escola para mim. Eu acredito que eu vim para publicidade muito por influência dele. E hoje é muito difícil você ver as crianças começando tão cedo, né? E tendo responsabilidade. Quando começa, não tem responsabilidade nenhuma. E aí não. Eu acho que se não der a responsabilidade, não vai, né? Ela não sente o que é um dever, né? Sempre que eu posso, eu agradeço aos meus pais por eles terem permitido que eu tivesse responsabilidade muito cedo. Eu acho que isso forjou boa parte do meu caráter. Eu não sou a favor, obviamente, da exploração dos menores, não é disso que a gente está falando aqui. Exato. Mas esse senso de responsabilidade na infância, eu não consigo ver, em hipótese alguma, que isso possa trazer prejuízos para o desenvolvimento até de uma criança. Eu também concordo. Eu acho que isso me ajudou muito a ser quem eu sou e a fazer o que eu faço, né? Eu acho que os nossos pais, nós somos de uma geração em que isso era permitido de uma forma muito saudável, né? Isso trouxe para nós ganhos, eu ouso dizer, evolutivos. Sim. Eu acho que isso trouxe aceleração para a nossa evolução. Ô, Karina, e como que você chegou na faculdade de administração? Como que foi esse meio do caminho aí? 12, aí agora você foi seguindo até você decidir por essa área. Essa foi a minha primeira formação e quando eu me formei, não se tinha praticamente nenhum curso que englobasse ou abordasse a área comercial. Eu nasci na área comercial. Eu sempre vendi. Seu pai também é da Meu pai é da área comercial, então eu sempre vendi. E eu sempre entendi que vendas não era lorota, não era aquela conversa bem dada no ouvido de alguém que quer comprar. Eu sempre acreditei que vendas tinha técnica. E eu queria me desenvolver na área comercial. E eu busquei estudos que pudessem me dar recursos e subsídios nessa área. O que mais se aproximava naquela época, por incrível que pareça, era a administração. Na faculdade de administração, eu vi um pouco de vendas e vi um pouco de marketing. E aí eu me senti em casa, né? Obviamente que tiveram outras matérias que compõem o curso, mas onde eu falava, é aqui que eu moro, né? Essa é a minha casa, eram em 3 matérias. Pessoas, né? O RH, né? Que lá era a matéria que contempla a administração é o RH, gestão de pessoas, o marketing e vendas. E na faculdade eu entendi que eu aprendi pouco e eu ia precisar me desenvolver mais nessas áreas depois. Foi aí que eu busquei especialização nessas 3 áreas principais que eu entendi que na faculdade eu vi um pouco, que o que eu precisaria para o negócio, para desenvolver o negócio, essa base ia ser pouca. E aí eu busquei complemento na pós-graduação. Então eu tenho 3 pós-graduações. Eu tenho uma pós em marketing, um MBA em vendas e uma pós-graduação em gestão estratégica de negócios com ênfase em pessoas. Bacana. A administração é um curso bem generalista, né? É igual a própria publicidade, assim. A gente tem uma visão de tudo um pouco, né? E aí você decide, eu vou ser da área de criação, design. É legal você se aprofundar. Eu fiz a mesma coisa. Quando eu terminei a faculdade de publicidade, eu tinha uma impressão que eu precisava entender de negócio, né? Porque para eu saber o que eu ia vender, como eu ia vender, o que era o impacto daquilo. Aí eu fui fazer administração em marketing, depois aí eu precisava aprender processo, fui para projeto e assim por diante. É legal, essa evolução e não parar. Mas você também não parou aí, né? Não. Hoje as pessoas me perguntam isso com muita frequência, por incrível que pareça. Como eu sou dinâmica e faço muita coisa, muita gente me pergunta quando você vai parar, né? E obviamente que
eu consigo entender que no desenvolvimento profissional na minha carreira, haverão momentos de desaceleração, como já existem momentos de desaceleração. Mas eu realmente hoje eu não consigo desenhar uma Karina que para. Quando eu me vejo em visão de médio e longo prazo, ainda não consigo contemplar esse parado. Eu já tenho projetos para minha aposentadoria, Sim. mas esse parado não Entendi. está contemplado. Que legal. Não, e assim, depois do curso, quando que você começou a atuar para a gente chegar até na Armo? Eu quero saber esse trecho aí. Logo que eu saí da academia de balé da recepção, eu saí exatamente para ser recepcionista de uma empresa voltada para o ramo de agronegócio. Tá. Essa empresa tinha uma filial em Ribeirão Preto, era uma empresa de São Paulo. E eu fui ser recepcionista atendente dessa empresa, que tinha uma filial aqui. E eu atendia os clientes muito bem, com ânimo, com motivação na voz. E logo a minha supervisora, a minha gestora, a minha gerente, ela viu que eu tinha tino para a área comercial. E ela falou, vamos experimentar, eu vou te dar uma carteira de cliente, porque os clientes me ligavam para ouvir o meu bom dia. E aí ela falou, vou te dar uma carteira de clientes para você começar a falar com clientes do ponto de vista comercial e vamos ver como que você se desenvolve comercialmente. Foi aí que eu tive a minha primeira experiência na área comercial. Eu ganhei de presente uma carteira de clientes enxuta, pequena, porque eu fazia as duas coisas. Eu atendia na recepção e eu comecei a fazer... Quantos anos, Karina? Eu tinha 16 anos, Olha mais ou isso, menos. que legal. É. E aí eu comecei a atender alguns clientes e eu me dei bem no atendimento e na venda. E um dia, um cliente foi visitar a estrutura da empresa, né? A gente não tinha estoque local, mas esse cliente foi visitar a empresa e ele negociava com um amigo meu. A gente tinha na empresa 3 vendedores, eu era uma das vendedoras que dividia aí essa recepção e esse atendimento. E esse cliente fez a compra com meu colega de trabalho, de costa, ele me chamou a atenção, né? Uma pessoa grande, né? Falei, nossa, ok. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a atender esse cliente era a Armo do Brasil. A Armo foi um cliente que passou a compor a minha carteira de clientes. Eu comecei a atender o Hércules da Armo. Na época, a gente vendia um produto que o Hércules comprava e eu o atendia. E essa empresa, ela fechou a filial em Ribeirão Preto. Ela ia passar a atender só a clientes por São Paulo. Entendi. E aí a minha supervisora me disse, nós vamos fechar a unidade de Ribeirão, você precisa procurar um emprego. A gente tinha uma relação muito próxima, eu e ela, né? Eu tinha uma parceria muito grande, eu não queria deixá-la em hipótese alguma. E aí eu fui buscar no mercado outras empresas que eu pudesse me desenvolver comercialmente, né? Eu tinha várias empresas como alvo, né? Eu estava no auge da minha carreira. Era o início, mas eu achava que era o auge. Porque eu estava tendo reconhecimento do mercado como uma boa profissional na área de vendas. E aí eu fui buscar algumas empresas. Tinha uma empresa que era a minha mega meta. E a Armo nem pensava, porque confesso que na época eu achava a Armo pequena pra mim. Olha! E eu tava com uma meta de uma outra empresa em mente, uma empresa mais estruturada, uma empresa diferente, eu queria essa empresa. E eu me lembro que eu fui fazer entrevista de trabalho nessa empresa. E me chamou muita atenção que durante a entrevista, o dono da empresa foi quem me atendeu, ele falou comigo o tempo inteiro em números. Quanto eu precisava vender, qual seria a minha meta. E eu achei que ali eu seria um número. E ali eu fiquei extremamente frustrada. E fui ver as outras oportunidades de trabalho que eu tinha. E uma das entrevistas foi com o Hércules da Armo. E eu achei que ele me olhou como pessoa. E eu me lembro que eu compartilhei com meu pai um pouco das entrevistas de emprego que eu fiz. E o meu pai falou, eu acho que você devia ir por essa empresa aí, ó. Vai nessa Armo do Brasil. Sabe por quê? Ela é pequena. E geralmente essas empresas menores dão espaço, lugar, voz para as pessoas se desenvolverem mais. O teu trabalho vai aparecer mais nessa empresa. Vai para essa empresa. E eu fui trabalhar na Armo. Quando eu cheguei, a estrutura de fato era uma estrutura enxuta. Nós tínhamos um profissional... Isso foi quando? 2002. Tá. Nós tínhamos... A empresa nasce em 1997. Ela é fundada em 1997 com o Hércules, né? O Hércules sai de várias empresas, de várias experiências, de vários negócios que não deram certo. Na trajetória profissional do Hércules, ele tem ali 4 experiências de empresas que faliram antes da Armo. Em 97, com todos os recursos que ele tem, a autoestima lá no pé, mas a autoconfiança muito elevada, ele monta a Armo do Brasil.
E quando eu venho para a Armo, é num momento extremamente delicado. Ele tinha um profissional que tocava a empresa para ele, esse profissional se desligou, ele estava buscando alguém para tocar a empresa para ele, né? Só que ele me contratou como uma vendedora. A empresa extremamente enxuta, tinha um profissional no almoxarifado, tinha um profissional para emissão de notas, ele como vendedor, né? E eu chego, a gente tinha praticamente uma mesa parecida com essa, que ele sentava de um lado, eu sentava do outro. E eu me pergunto, o que que eu vou vender aqui? O que que eu vou vender aqui? A empresa é pequena, como é que eu vou, né? E aí eu trouxe um pouco da bagagem da experiência que eu tinha na outra empresa, comecei a trazer negócios diferentes, segmentos diferentes, clientes diferentes, e fui tendo do Hércules uma autonomia muito grande para desenvolver o trabalho que eu achasse oportuno, né? O Hércules também já tinha um olho para talento, hein? Tinha. Ó, ele tá contando que o Hércules tá aqui, gente, assistindo a gente É isso também. aí. E aí eu comecei a me desenvolver, né? Comecei a trazer novas oportunidades, né? Eu sempre fui muito dedicada ao trabalho. A gente brinca que eu não levantava literalmente nem para fazer xixi, Júnior. Era o telefone na mão, o fax nessa época e aqui, ó. E eu falando, nós temos que visitar esse cliente, vamos levantar e vamos buscar. E a gente numa postura muito ativa no mercado, a gente começou a trazer novas contas, né? Eu tinha o conhecimento de outros produtos, a gente começou a ampliar um pouco o portfólio da empresa e com isso foi vindo novos colaboradores. E junto com isso veio uma paixão, Uhum. né? A gente trabalhando muito próximos, né? A gente se conhecendo um pouco mais, a gente se gosta, né? Eu e o Hércules, a gente se olha e fala, ó, você tem tudo a ver comigo e eu tenho tudo a ver com você. Que legal. E aí eu deixo de ser uma colaboradora da empresa para ser uma das executivas da empresa, né? Para ajudar a pensar no planejamento, para ajudar a pensar não mais como uma profissional da área de vendas, mas como a gente faz esse negócio se tornar melhor, maior, né? E aí a gente começa a agregar pessoas ao negócio, a gente entende que tem que estudar, Sim. né? O Hércules volta a estudar. E aí a gente vai se profissionalizando, a gente departamentabiliza a empresa, começa a criar os departamentos. E no começo, lá nessa época, vocês eram basicamente uma distribuidora de produto e foi por bastante tempo até entrar a parte de serviços. Como que foi essa... A Armo nasce de um talento nato do Hércules de desenvolver tecnicamente soluções para o mercado industrial. Tá. Obviamente, quando a Armo nasce em 1997, as principais marcas já estavam todas distribuídas nas mãos de grandes empresas e o Hércules na época não tinha praticamente nenhuma marca de nome e de peso para representar. Tá. E aí ele busca no mercado uma marca com pouco renome, mas que ele pudesse ir para o campo, para manutenção industrial e desenvolver tecnicamente essa solução. Então ele pega uma marca pouco conhecida, vai para manutenção industrial para quem usa e fala, você conhece essa marca? Não, então eu vou te mostrar que essa marca também pode te trazer uma relação importante de custo-benefício. Então o Hércules começa a sair cedo para campo, vai na manutenção, testa soluções e homologa novas marcas na manutenção industrial. Então a Armo nasce com o Hércules fazendo isso ele por ele mesmo. Então aí a gente já estava falando de ter serviço, né? Isso, exatamente. E aí a gente começa a vender produto, e o Hércules inquieto, olhando principalmente para sucata das usinas, e entendendo o quanto de ativo as usinas jogam fora por falta de conhecimento de uma tecnologia nova de revestimentos industriais, e aí ele agrega ao portfólio de produtos essa grande especialidade da Armo de desenvolver também serviços em revestimentos para manutenção industrial. Então, basicamente, um equipamento que você antes jogava fora, hoje você pode recuperar com a tecnologia de policerâmicos que a Armo, com os revestimentos policerâmicos que a Armo faz hoje com muito know-how. Entendi. Né? Então, aí a gente fortalece ainda mais a empresa com a venda de produtos e a inserção da manutenção e da realização de serviços para manutenção industrial. E hoje essa parte de manutenção e venda, como que a gente pode distribuir assim no faturamento da empresa? Essa é uma briga ótima. A gente internamente tem uma rixa aqui, né? Eu falo para ele, ó, pedala Robinho, porque até você chegar em mim vai demorar, hein?
Eu sou, brincando, né, para você entender como a gente distribui isso na empresa hoje. O Hércules cuida, da parte de serviços. Ele é o nosso homem que representa isso no mercado como um todo. Então ele busca as tecnologias, ele leva a credibilidade dessa solução para o mercado junto com o nosso time de especialistas. E eu cuido da parte de produtos. Hoje, a gente deve ter aí uma expressividade de 60-40, eu ainda estou na frente com os meus produtos. Mas, obviamente, quando a gente olha para o planejamento estratégico, a gente sabe que é uma questão de pouco tempo para a parte de serviços ter uma representatividade no faturamento da Armo muito maior do que a venda de produtos. Óbvio, porque a expressividade dos negócios que a gente transaciona em serviço, elas são diferentes. O tipo de solução é uma solução com um grau maior de exclusividade, personalização. Então, a gente sabe que a curto prazo, a gente falava disso a médio, agora a gente já fala no nosso planejamento a curto prazo, a tendência é que serviços represente muito rapidamente 60-40, mas aí serviço trazendo mais esse peso e essa expressividade para os negócios. Tá. Karina, eu lembro quando a gente se conheceu, foi em 2015. Nossa! 2015. O tempo tá Eu passando. busquei lá nos meus dados, nos registros. A gente começou a trabalhar juntos em agosto de 2015. Então vamos fazer aí 10 anos já fizemos agora, né? E assim, eu lembro que você sempre destacou a questão do desenvolvimento, tipo, a venda no seu segmento é uma venda muito técnica, né? Então, para você trocar um insumo que a indústria usa por outra marca, você tem que fazer muito essa demonstração em campo. É bem matemática a coisa, provar que às vezes um insumo que é mais caro, ele vai te dar mais produtividade e assim por diante. Como esse processo segue Esse até é o hoje? nosso DNA. Tá. Nós não sabemos fazer negócios de outra forma que não seja essa. É interessantíssimo olhar para a história da empresa e ver o quanto, ao longo do tempo, esse jeito de fazer negócios na Armo se fortaleceu. Então, obviamente, eu tenho no nosso portfólio produtos que eu não preciso desenvolver tecnicamente. Eu uso a expressão caneta BIC para facilitar para vocês que não são do universo industrial, para vocês entenderem. Se você quiser comprar uma caneta BIC, você vai mandar o orçamento em 3 papelarias. A papelaria que tiver o melhor preço, ela vai levar o seu pedido de caneta BIC. Nós não temos nenhum diferencial em produto envolvido aí. Eu tenho no nosso portfólio produtos que parecem a caneta BIC, obviamente que não são canetas BICs, mas mangueiras, borrachas, são produtos em que hoje a gente atua numa condição de importadores, então a gente tem condições competitivas, agressivas, e a gente tem muita condição de atender quem utiliza esse tipo de produto em grande escala. Então a gente tem preços bem competitivos para isso. Nesse universo, eu tenho uma teleoperadora, uma vendedora, uma profissional da área comercial, que reforça que a gente tem esse produto, e a gente fala para o comprador, quando você precisar dessa solução, lembra da Armo nas suas cotações. Óbvio, isso para nós a gente chama de venda de commodity, mas o nosso grande negócio é o desenvolvimento técnico de soluções na manutenção industrial, onde o cliente já utiliza algumas ferramentas, alguns produtos. Em geral, quando a gente chega no cliente, o cliente está usando um produto que tem o melhor apelo preço. Então, em geral, o cliente usa o mais barato. E a gente ajuda, apoia as indústrias a entenderem que nem sempre o mais barato é o melhor do ponto de vista de competitividade, do ponto de vista de relação custo-benefício. Então, a gente mostra para o usuário a diferença da nossa solução em relação à solução que ele usa no momento, e a gente não mostra isso falando com palavras, a gente faz todo um trabalho de desenvolvimento técnico comprovatório, porque as palavras no tempo, elas, né, e a palavra e o papel aceita tudo. A gente faz um trabalho para mostrar para o nosso usuário o diferencial das nossas soluções na manutenção dele, na vida do usuário dele, no dia de trabalho dele, na rotina dele. A gente mostra para ele o quanto ele vai ser mais produtivo investindo em ferramentas de alta performance e alta produtividade. Sem dúvida, esse é o caminho mais difícil. Legal. Porque assim, a pessoa pensa, tá funcionando, tá dando certo, é difícil, tem resistência para mudar, a não ser que você me prove ao contrário, né? É mais ou menos como a venda no agro, né? A gente tem um cliente que acabou de chegar para casa aí,
que eles fazem muito isso. Eles têm uma plantadeira espetacular lá e eles pegam, ó, vou fazer uma linha aqui do lado da plantadeira do concorrente. Faz uma linha de plantação e mesmos adubos, mesma terra, mesmo tudo, aí daqui 4, 5 meses você vai ver a diferença. E é muito, muito legal isso. E obviamente, a gente está falando aqui de mim, nós falamos do nome do Hércules, a gente está falando da Armo. Um trabalho nessa envergadura, Júnior, não se faz sem que você tenha uma equipe de ouro, né? Então, sem sombra de dúvidas, muitas vezes, né, a cara que está aparecendo aqui hoje é a minha, às vezes a cara, né, a imagem institucional é a minha, ou a imagem institucional às vezes é a do Hércules, mas a gente tem um time muito competente para desenvolver esse tipo de trabalho em campo, né? Então, assim, nós não seríamos quem somos, nós não estaríamos onde estamos se nós não estivéssemos com a gente. Pessoas que também gostam de fazer negócio desse jeito, que também acreditam nesse método de trabalho, que também arregaçam as mangas e vão para campo para mostrar os diferenciais dessa solução para os usuários, né? Então, assim, é muito bonito, né? Acho que esse é um adjetivo legal de ver quando um trabalho é feito do começo ao fim. É belíssimo. Legal. E eu falo da beleza porque envolve todo mundo. Sim. Envolve a recepcionista, envolve o vendedor, envolve a vendedora interna, envolve eu, envolve o Hércules, envolve, assim, é um time todo. E quando a gente chega no êxito, na conquista, é muito legal, porque todo mundo se motiva, porque o resultado do trabalho de todos é nítido, visível e mensurável. Então é muito legal de ver esse time funcionando, essa orquestra funcionando de um jeito sincrônico. Show. E vamos falar então de gente. Você tocou nesse assunto, eu sei que é uma Eu paixão gosto, sua. eu gosto. Como que você lida lá com a questão da equipe? O que uma pessoa para se desenvolver junto com a Karine e com o Hércules, o que ela precisa ter de característica? Ou assim, vamos pensar, quando você tem o talento de descobrir talentos, né? O que você valoriza numa pessoa quando você vai chamar para trabalhar com você? Júnior, a gente é muito questionado por isso, até por empresas de RH, né? A primeira coisa que a gente olha na Armo é caráter. Obviamente que isso a gente não consegue ver na primeira semana, né? Mas a pessoa mostra quem ela é e a que ela veio muito rápido. E engraçado quando eu falo pra você que a gente olha muito caráter, não somos eu e Hércules só. Todo o nosso time é treinado para ver caráter. Então a pessoa muitas vezes não vai lidar nem comigo, nem com o Hércules. E é muito comum a pessoa tá ali se desenvolvendo e alguém falar assim, ó, não tem nada a ver com a gente. E aí eu tô falando pra você de valores, né? Então, a gente olha muito assim, quem é essa pessoa, né? Porque a gente considera que as competências e as habilidades a gente pode ajudar o profissional a desenvolver, né? E a gente faz isso muito na Armo esse ano de uma forma exponencial, que é desenvolver pessoas. Eu não consigo te dizer hoje, agora, quantos treinamentos para desenvolver time nós fizemos esse ano. Porque a gente sabe que as pessoas precisam estar cada vez mais preparadas, porque os desafios são cada vez maiores. Óbvio, a gente acessa indústrias cada vez com porte maior, que exigem cada vez mais da gente, e as pessoas precisam estar prontas e preparadas para atender novos perfis de clientes. Então a gente desenvolve as pessoas com muita frequência, em especial esse ano. Mas o profissional que quer, tem muito lugar na Armo. Tem muita vez, muita oportunidade. Então, só não fica, né? Só não fica com a gente quando o profissional não acredita no nosso método, e é comum. Sim. Tem muita Nem gente sempre se óbvio, adapta. tem muita gente que olha para isso e fala: "É lindo, mas não é para mim". E a gente consegue entender isso na essência, né, sem nenhum tipo de demérito. Então o profissional que gosta do nosso método, que entende que vendas é por aí, e o profissional que fala: "Eu não sei direito, mas está aqui quem eu sou", que se permite que a gente molde, porque isso também não é fácil.
As pessoas têm melindres, as pessoas têm os próprios jeitos, as pessoas têm o próprio jeito de pensar e de ser. Às vezes, pensando num vaso ali, né, naquela imagem da gente moldando alguém. Às vezes, a hora que você encosta, a pessoa fala, ai, não quero, não vai. E aí fica difícil. Sim. Porque a gente tem um método, a gente conhece o como. Se a pessoa tiver alinhada a isso, pra gente, a gente consegue chegar lá juntos, né? Uhum. Então, 2 características você me pediu, o caráter, a gente gosta muito, e esse profissional aberto ao desenvolvimento. Entendi. Essas 2 Com características. vontade, né? Com isso a gente consegue fazer um trabalho bem gostoso, leve e de resultado na curva de tempo. Legal. Eu tenho muito essa percepção, porque às vezes a pessoa é super competente, mas não se enquadra na equipe, às vezes, né? A própria equipe ela não vai se sentir bem ali com o andar do tempo e acaba saindo. Ela mesma vai procurar outra oportunidade e vai Isso acabar acontece saindo. muito. E se você pudesse dizer assim, dentro do seu ambiente de negócio, assim, qual que é o maior desafio hoje dentro desse setor que você atua? Eu não sei se alguém vai responder algo diferente do que eu vou responder aqui agora. Porque eu acho que a principal dor do empreendedor, do empresário, do gestor hoje é a gestão de pessoas. Eu consigo ver com clareza que nós não estamos no melhor momento em termos de quantidade disponível de mão de obra, Uhum. né? As pessoas, elas estão num momento super delicado de vida, então, tem gente que não deixa, que você encosta, a pessoa tá hipersensibilizada. Então as pessoas buscam. O pessoal tá muito estressado. Tá! É, Né, e para o gestor, a gente às vezes não sabe aonde encostar e como encosta. Se você cobra demais, a pessoa não gosta. Se você não cobra, a pessoa sente que falta o feedback. Então, assim, para o empreendedor, gerir pessoas, para mim, hoje no nosso negócio, é o nosso maior desafio. Eu falo da gestão de pessoas e algo que eu acho, assim, vital para o empreendedor e para o gestor: inteligência emocional. Capacidade de absorver impacto, capacidade de se comunicar do jeito certo, da forma certa e no momento certo. uhum. A capacidade de olhar a necessidade individual daquele colaborador, às vezes em detrimento do todo. Então são habilidades que, no meu ponto de vista hoje, são habilidades que o gestor precisa desenvolver. Sem dúvida. E a gente morre de medo de pensar, as máquinas vão substituir o humano, né? Eu acho que tem muito dessa discussão hoje em voga. Quando a gente fala de máquinas, a gente não precisa pensar em inteligência emocional. Uhum. E para mim, a habilidade que o gestor, né, que não só o gestor, mas que qualquer profissional hoje precisa desenvolver é a inteligência emocional. Ah. Porque eu acho que isso hoje falta, né? Você vê gestores que, às vezes, ele tá ali para te ajudar a resolver problemas. E a hora que o problema chega, ele às vezes se compõe como uma peça que aumenta o nível de desequilíbrio do grupo, né? Então tem uma série de coisas que às vezes, na hora de um conflito, que é o papel de um gestor hoje, mediar, gerir conflitos, muitas vezes o gestor passa a ser parte ativa do conflito, né? E aí você precisa cuidar da equipe e do gestor. Então são alguns desafios que eu tô vivendo, né? Que a gente tá vivendo E é isso aí. no contexto. Não sei se você vive isso também, Pra mas a caramba, gente tem pra vivido caramba, muito isso pra caramba. no cotidiano. Alinhar a expectativa da equipe com a do cliente, enfim, cobrar performance sem passar do ponto, é tudo, tá bem delicado hoje em dia e uma coisa que você colocou é bem verdadeira. O clima está complicado para isso, né? Em relação a mercado, assim, o que você tem sentido nesses últimos tempos? Eu trabalho com indústria. Nosso universo é o universo do agronegócio, né? O nosso grande negócio tá na indústria. E o ano de 2025 tá judiando da indústria, né? A gente tem questões políticas que estão diretamente interferindo em tudo isso. A gente tem o investimento da indústria, que quando ela olha, né, para esse cenário econômico, político, ela fica receosa de investir. Então,
para nós, está sendo um ano duro. E quando eu falo um ano duro, é um ano que exige muito mais trabalho para você ter, muitas vezes, o mesmo resultado que você tinha antes. Né? Então, o que a gente tem usado de recurso, que a gente sempre usa, né? Mas esse ano em especial, alinhamento com o time. Então, deixar claro o que deve ser feito, como a empresa espera que isso seja feito. Então, a gente tem investido muito, 25, nesse alinhamento como um todo com o time. Supervisão, gestores muito próximos, conversas frequentes, para esse diálogo chegar na equipe como um todo, para o pessoal ter clareza do que deve ser feito e como deve ser feito. E a gente usa muito o nosso know-how, porque é uma empresa com 28 anos de mercado, vamos fazer 29 anos em janeiro. Então, nós sabemos como, e eu falo isso com muita humildade. Não é um como perpétuo, é um como que permite ajustes ao longo do caminho, mas a diretriz principal a gente conhece. Então, nosso desafio é trazer as pessoas para vir com a gente nesse como. Então, por isso que a proximidade agora e a clareza na diretriz agora é o que tem feito a gente conseguir, num ano duro, resultados expressivos positivos. Que legal. Né? Então, assim, em linhas gerais, né, é um ano em que a gente projeta finalizar o ano em crescimento. A gente observa muitas empresas com bastante dificuldade, para a gente também não está fácil, mas a gente tem conseguido resultados positivos em função dessas estratégias que a gente tem Se usado. acomodar pela dificuldade, terceirizar a culpa né, tá certo, maravilha. E questão de inovação, o que você me fala assim? Eu imagino que o seu mercado tenha. Eu queria abordar duas áreas de inovação. O que você está inovando dentro da empresa, em termos, seja de processo, de tecnologia, se vocês estão aplicando IA em alguma coisa ali, né? A gente até conversou sobre isso. Então eu queria tocar nesse ponto. E como você vê a evolução na parte de produtos mesmo, técnica, serviço. Quando você me pergunta, né, de inovação, eu não vejo isso como uma inovação no mercado, mas é algo que a gente vai investir muito. Já começamos em 25 e nos próximos anos a tendência é investir cada vez mais. Treinamento e desenvolvimento de pessoas. Por quê que a gente tem olhado para isso de uma forma muito estratégica? Porque a gente já observou que o comportamento do profissional, das pessoas no empreendimento está diferente. As pessoas mudaram. Hoje é muito difícil a gente ver pessoas que permanecem no mesmo emprego por muitos anos. Então a gente observa uma tendência de rotatividade. Eu não gostaria que isso ocorresse no meu negócio, mas isso é inerente ao nosso desejo e à nossa vontade. Está além da nossa capacidade, no meu ponto de vista, de reter talentos. Tem a ver com o comportamento das pessoas. É isso que eu queria te perguntar. Na sua visão, o que está causando isso? Essa inquietude, assim, de... Eu gosto muito de pensar, Júnior, e eu acho isso super positivo. As pessoas têm oportunidades para tudo quanto é lado. Então, o mercado está muito pujante em matéria de oportunidades. E eu acho que as pessoas hoje, elas estão mais destemidas, mais corajosas. Então, hoje, a gente tinha relações de apego no contexto de trabalho. Eu não posso deixar essa empresa, eu não posso deixar essas pessoas. Hoje, as pessoas não se comportam mais assim no contexto de trabalho. O que eu acho positivo. Eu acho que a pessoa tem que buscar novas oportunidades, crescimento. E eu também acho saudável quando você tem uma curva de desenvolvimento de um profissional numa empresa curta, mas que você vê que o profissional cresceu na empresa e a empresa cresceu com ele. Então, eu sou favorável a ciclos menores, onde o profissional se desenvolveu, a empresa se desenvolveu, só que a empresa tem que estar pronta para esse novo ciclo. E aí onde eu vejo que às vezes o nosso negócio não está pronto para isso. Então você perguntou de inovação. Por exemplo, treinamento e desenvolvimento. Não dá mais para eu pensar em fazer uma... como chama aquela atividade que o RH faz logo que um colaborador chega? Integração. Isso! Não dá mais para eu pensar em fazer uma integração a cada pessoa que entra na empresa. Hoje, uma integração na Armo, ela dura uma semana. Eu não posso parar todas as áreas uma semana para integrar um profissional. Então, quando eu falo que não é uma inovação, é muito comum as empresas dizerem em uma universidade. É para aí que eu tô indo.
É para aí que a gente está indo com a Armo. Então, em deixar tudo isso já organizado de uma forma estruturada, para quem chega já se ambientar. Quem sou? Onde estou? O que se espera de mim? Qual a característica dessa empresa? Cultura, valores, rápido. Né? Então, o que vem aí em 26 em matéria de pessoas, tá muito bonito o nosso desenvolvimento de Universidade Armo. E aí não é só na integração. Hoje, para a gente formar um profissional da área comercial, é um tempo gigante. Eu preciso envolver, inclusive, os meus parceiros. Então, toda essa trilha já está sendo desenhada, estruturada, e em plataformas que me permitem, inclusive, medir a avaliação de performance e desempenho do colaborador com base, tudo isso ligado a esse processo de universidade, até atrelando tudo isso ao desenvolvimento da carreira dele. Que legal. Então, para uma empresa no porte da Armo, isso é pouco pensado. Porque você vê esse tipo de ações em empresas de um porte maior. Sim. Só que a minha dor é a mesma. E eu aprendi a pensar grande desde pequena, né? Meu pai me ensinou a pensar grande, o Hércules sempre me cobra isso. Pensa grande. Dá o mesmo trabalho, pensar grande, pensar pequeno. Então, o que impede de uma empresa desse tamanho desenvolver uma universidade? Eu não tenho todo o caminho, mas a semente a gente já vai começar a plantar. Então, pensando em pessoas, vem muito disso, né, dessa estrutura. Agora, pensando em produto, quando a gente pensa, por exemplo, na tecnologia de revestimento, que é o que a gente usa, né, na prestação de serviço, tudo isso é muito novo. Quando, né, o Hércules principalmente participa de seminários, né, o Hércules está muito ligado ao IPT, que é um instituto muito credibilizado em São Paulo, a tecnologia para o universo dos policerâmicos é o que você tem de solução, o que vem por aí para você não precisar perder um ativo que você fez um mega investimento, tem muita coisa. E vocês aplicam tanto o preventivo quanto para recuperação, né? Em geral, o nosso cliente não tem a cultura da prevenção. É? Infelizmente, ele espera estragar para depois pensar em o que ele faz para não perder. Mas se a gente começar a desenvolver de uma forma mais consistente, né? Quando você comprar o teu ativo, já proteja o teu ativo, porque ele vai durar infinitamente O pessoal faz isso com o carro, mas não faz com o com equipamento. equipamento. Eu até entendo, porque às vezes o investimento que você tem para na aquisição, né? Você não tem fôlego, muitas vezes, para fazer um algo a mais ali, mesmo que seja essa recuperação, essa camada protetiva no teu equipamento. Mas isso também, pensando em inovação e pensando em caminhos que a Armo pretende, é reforçar ainda mais essa cultura da manutenção preventiva Entendi. antes do equipamento se desgastar. Pensando também em questões de inovação, né? A gente está muito voltado para as importações, né? Então, o mercado pode esperar da Armo questões cada vez mais competitivas, porque a gente tem feito parcerias estratégicas fora do Brasil que têm nos permitido oferecer produtos de alta qualidade com preços extremamente competitivos. Isso nos deixa muito mais próximos do nosso cliente. Por quê? Porque eu também falo, quando eu sou mais competitiva, eu deixo o meu cliente mais competitivo. Sem dúvida. Então a gente vai ganhando cada vez mais lugar e espaço nas mesas e nas rodadas de negociação, né? Entendi. Você me perguntou de é a última coisa que eu vou falar, senão eu não paro de Não, falar de inovação. eu quero ouvir tudo. A gente tem trabalhado muito, né, usando ferramentas de inteligência artificial, mas a gente tem proposta de, no ano que vem, integrar mais IA no nosso processo de trabalho. Não o uso individualizado de um componente da nossa equipe. Não perguntas pontuais para o chat GPT em momentos estratégicos, mas o uso da inteligência artificial já integrada no nosso banco, Processo. já nos ajudando mais na tomada de decisão. Então, a ideia é trabalhar isso com mais força e mais integração a partir de 26. Que legal. Eu vejo bastante o uso da IA em processos que são repetitivos e que você deixa as pessoas com mais tempo, seja para fazer relacionamento, né? Seja para entender melhor o cliente, fazer análises mais profundas, tomar mais decisões, né? Assim, é uma coisa espetacular, né? Eu peguei, vai fazer uns 3 meses atrás, eu peguei
exportei do meu RP toda minha carteira de clientes, né? E dado bruto, assim, Falou, né? Pedi análise de perfil de já cliente, fiz de isso. ticket médio. É impressionante como você consegue dados assim em segundos, assim. É uma coisa absurda, né? Eu pus meu portfólio, pus os resultados de um mês específico e falei, me mostra as lacunas, me dá as oportunidades que estão passando por mim e eu não tô vendo. A gente não tem braço para fazer, para buscar todas essas oportunidades que ela devolve pra gente, né, em formato assim de informação. Eu acho que eu vejo assim, né, para quem gosta, né, de trabalho, para quem gosta de olhar para frente e falar vamos, eu acho que a IA traz um universo gigante de oportunidades, e aí é deixar a equipe preparada, Sim. né, é deixar os processos redondinhos, para a gente conseguir aproveitar de fato todas as oportunidades que a gente tem por aí. E você vai começar a perceber oportunidades onde você simplesmente não conseguia nem analisar. Por exemplo, uma das coisas que a gente está fazendo, a gente está pegando um cliente aqui que tem um volume muito grande, e a gente tem um sistema aqui de RP, CRM, na realidade CRM, que a gente até passou a implantar a partir desse ano, então uma inovação, né? E uma das coisas que a gente teve um insight é pedir para a IA que você conecta, que você quiser, né? Nós vamos usar do GPT, que é muito boa, para analisar milhares de conversas e entender aonde que a gente perdeu as oportunidades ali, do tipo onde o processo comercial avançou e onde se perdeu. E a partir disso, trazer o caminho ideal, seja para tempo de resposta, que tipo de argumento, que tipo de tom de voz. E tudo isso, o mais impressionante é que você pode criar estágios para isso, né? Então, você pode ter o estágio de aprendizagem, né? Que a gente chama de letramento dentro de IA. Depois você tem o sugestivo. Então, você está com o seu time lá, a própria IA vai te trazer as sugestões do que você fazer na linha do tempo comercial com o cliente ali, e até chegar no modo autônomo, onde ela vai sozinha. E tudo isso aprendendo com os próprios dados, com as próprias pessoas e tal. É um caminho sem, por exemplo, né? Vamos supor que a gente descubra uma lacuna que está sendo perdida ali, seja por tempo de atendimento, seja por tipo de abordagem, enfim. Por que não, às vezes, você buscar quando entrou nesse método, uma IA assumir e trazer para o caminho ideal? Se isso aí, às vezes, reverter num processo 10%, é 10% que você está aumentando seu faturamento, você não tinha, né? Com certeza. É. Recentemente, eu fiz um curso de inteligência artificial e nesse curso, uma coisa extremamente básica que eu nunca tinha pensado, né? Ele falou um pouco, a gente até criou isso na Arma, a gente está nos ensaios para finalizar. É um agente de IA que vai funcionar como um coach para o seu profissional de vendas. Por quê? Às vezes, quando o profissional de vendas perde uma oportunidade, ele fica desmotivado e demora um tempo para se recompor para ir em busca da próxima oportunidade. Então, de você ter ali Que também legal. um agente que te traga alternativas para como você pode se restabelecer rápido para ir em busca de uma próxima oportunidade. E de você poder dizer, ó, o que no meu perfil, isso tudo atrelado ao perfil de desenvolvimento, junto com o PDI do colaborador, plano de desenvolvimento individual, Uhum. e se ele tiver feito algum desses testes de assessment, ou DISC ou PDA, você alinha tudo isso e fala, no meu perfil, com esse tipo de venda que eu perdi, que tipo de abordagem... Loucura. É uma loucura. E se esse cara ainda tiver analisando as conversas, ouvindo, né? Esse cara é o agente, tá? É o Ele agente, já tá ficando lógico. amigo dele, né? É o nosso amigo. Se ele estiver analisando as conversas, seja por chat, seja por voz, ele vai conseguir te dar um code ainda mais assertivo, né? Eu humildemente, né, com a minha forma de ver tudo isso, eu acho que nós estamos ainda... Eu nem acho que a gente está no começo de tudo que a gente vai Não, vai viver ter muita em coisa. termos dessa revolução
né, de tecnologia. Eu nunca pensei em trabalhar dessa forma. Eu te contei, eu sou do fax. Uhum. Eu sou do fax, né? E aí, WhatsApp, nós estamos, assim, muito no começo. E, de novo, eu gosto da postura aberta do profissional. Eu acho que lá na empresa mesmo a gente fala, use a inteligência artificial. A gente tem profissionais que têm medo do uso da inteligência artificial ainda, Isso é né? uma coisa que eu percebo, né? Vamos pensar assim, poxa, eu tenho um designer que você pede lá para uma ferramenta específica, ela cria o que ele leva às vezes 1 hora em 30 segundos. E às vezes a pessoa não quer se desenvolver nisso, porque o medo dela é, cara, eu vou perder meu emprego, Não vai né? perder o emprego. O que eu vejo, assim, que a gente está incentivando, inclusive, aqui dentro da empresa, e a gente está nesse processo de buscar as pessoas que vão ser os embaixadores da IA nas suas áreas, é justamente para que essas pessoas desenvolvam essa questão de produtividade, porque daqui para frente, o que a gente quantifica hoje não vai ser mais no futuro. O que a gente entrega hoje, você vai ter que entregar mais. E mais, ou com mais qualidade, ou com mais. Né, a gente está falando comentou aqui das iscas digitais. Poxa, Karina, quanto tempo a gente levaria para treinar um jornalista para fazer um produto daquele? Você entendeu? Você precisa do apoio de IA. E a gente está falando que há 1 ano e meio atrás, sei lá, 2 anos no máximo, isso não existia, né? Então, olha como já está incorporado. Eu não acredito que seja bolha isso, igual tem muita Não gente, acho. né? E eu gosto muito de ver a chegada da inteligência artificial como um grande nivelamento por cima. Hoje a gente não tem mais desculpa para entregar nada no meia-boca. Sim. Nada. Porque você tem ali 24 horas à tua disposição, um cabedal de informação que você pode fazer melhor o que você quiser. Então, para quem gosta de coisa boa, né? Eu acho que a IA é um apoio gigantesco. Eu uso com muita frequência, né? Uso de forma estratégica para o nosso negócio, uso até para as minhas brincadeiras. E no meu desenvolvimento pessoal, né? Nos próximos 2 anos, os principais cursos que eu vou fazer são buscando desenvolvimento em inteligência artificial, porque eu entendo que isso é chave para o crescimento e desenvolvimento das pessoas e dos negócios nos próximos anos. Não, e assim, eu acho válido as brincadeiras, as pessoas usar como brincadeira, porque cai no dia a dia, né? Mas não pode parar aí, né? Eu lembro quando, nossa, 19 anos de agência, mas eu tinha um programador sênior que ele ficava pé da vida, para não falar outra coisa, né? Com os outros programadores, porque tudo perguntava para ele, né? E na época ele falava assim, cara, se o Google não te responder, você me pergunta, né? Então, busca no Google. Você vai achar. Se ele não te responder, você vem aqui que eu te ajudo. Nós fizemos esse combinado na Armo, eu e o Hércules, principalmente nos últimos meses, assim, ó. Quando alguém perguntar, a primeira resposta é: já perguntou para IA? Pergunta para IA. Porque o pessoal tava com essa resistência, né? E até algumas pessoas entendendo que era um descrédito perguntar para IA. E aí a gente falava: já perguntou para IA? Pergunta primeiro para IA. Não, é muito Me assertivo. traz com a resposta da IA, né? Então a gente foi trabalhando muito isso para poder desenvolver nas pessoas esse senso da necessidade da busca e do uso da ferramenta. Pois é, e aí a diferença hoje que eu vejo da IA para a pesquisa que a gente tinha, é que você consegue a resposta para o seu contexto, né? É. Exatamente no seu contexto. Isso é muito legal. Bom, vamos falar agora do Cá Entre Nós. Vamos voltar agora para um Cá pouco do entre pessoal. nós. Como que surgiu a ideia de você montar? Pessoal, para quem não sabe, já busca aí no YouTube o Cá Entre Nós, centenas aí de episódios, né, no seu podcast. Como que surgiu a ideia de fazer isso? Surgiu da gravação de um vídeo. Eu me formei em psicologia e eu atendi durante 2 anos pacientes no consultório. E para poder atender os pacientes, eu quis fazer um trabalho de aparecer mais na internet mostrando quem sou eu. E aí o primeiro vídeo que eu gravei foi na minha casa. E aí a produtora que estava gravando esse vídeo, eu confidenciei algo que já morava no meu coração. Eu falei: olha, eu tenho tanta vontade de gravar um programa. Sério? Que programa? Eu falei: ó, eu chamo de programa, mas eu não sei se é um programa.
eu tenho vontade de dar espaço para as pessoas que eu conheço contarem as suas histórias. Porque eu acho as pessoas incríveis, eu acho que as pessoas não conseguem ver o quanto elas são fora da curva. E aí essa produtora me incentivou, falou, vamos gravar. Né? E aí eu comecei a convidar amigos lá no sofá da minha casa, a gente começou assim, os primeiros episódios são assim, para as pessoas que eu conheço contarem as suas histórias. E obviamente isso não parou no meu círculo de amigos, isso virou o meu momento de aprendizado, né? Virou o meu momento de aprender com as histórias das pessoas. E eu comecei a convidar e, além de convidar, as pessoas hoje me procuram, ó, essa pessoa tem a cara do Cá Entre Nós, é legal essa cara, né? Então é um lugar, um espaço para as pessoas poderem compartilhar comigo as suas histórias. E pasme, poucas pessoas conseguem ver, de fato, a grandeza das histórias delas, Eu acredito. né? E eu faço desse programa um lugar onde a pessoa consegue, durante o tempo que ela tá comigo, olhar para ela e ver o quanto de qualidade ela tem. Todo mundo que sai do Cá Entre Nós, ela sempre me compartilha isso. Eu não tinha noção do quanto eu era grande, do quanto eu sou grande. Legal. Porque a gente realmente volta o foco, né, e o lugar para a pessoa poder, de fato, olhar para si. E quando a pessoa olha para dentro, assim, é muito bonito o poder de realização das pessoas. Então eu tenho histórias belíssimas, belíssimas, de pessoas que passaram. Vamos contar umas aí. Ai, tem muitas, né? Eu gosto muito, né, de uma história de uma profissional, né, que vende bolão chup-chup, gelinho, geladinho. São vários nomes, né? E essa profissional, na verdade, é uma especialista em dar sabor. E eu não tô falando isso em palavras bonitas, porque hoje a gente tem muito isso, né? Vamos falar aqui em palavras bonitas o que você faz. Gourmetizar. Vamos gourmetizar. E não, ela de fato, ela produz um bolão, um chup-chup, um sacolé com alta qualidade. E a qualidade do que ela faz é tão notável que a Nestlé leva para casa dela latas de um pó que as crianças com problemas de câncer precisam ingerir, tomar. O sabor é ruim. E ela é especialista em sabor. Então ele manda para casa dela e fala: faz um favor para mim. Faz isso aqui ficar bom para as crianças poderem Que legal. consumir isso durante o tratamento. Eu acho isso muito nobre. Pelo amor de Deus. Eu acho que quem faz isso, a pessoa que tá por trás de um negócio desse, não é uma pessoa normal, Não. né? Então, E precisa ter espaço, né? Precisa. Nossa. E hoje você faz uma vez por semana? Eu gravo uma vez por mês, Uma vez por mês. em função da minha disponibilidade de tempo, né? Nossa, mas então faz quanto tempo? Você tem muito episódio já. Quantos episódios você tá? Eu gravo 4 episódios a cada vez que eu vou gravar. Ah, entendi. E esses episódios gravados é o que eu solto na semana. Entendi. E eu faço também um podcast, aí o foco é negócio. Tá. No programa Cá Entre Nós, o foco é a pessoa, a vida. E no podcast Cá Entre Nós, o foco é negócio. Entendi. E aí eu brinco muito que a pegada é muito essa que a gente está imprimindo aqui. E eu falo pro pessoal que está assistindo pegar papel e caneta. Porque são insights práticos. O que a gente está fazendo aqui, para quem gosta, dá para pegar aqui eu não sei quantas ideias e colocar em prática. E eu brinco muito na chamada do programa, eu falo, por favor, coloque em prática já. Do jeito que der, já leva isso aqui pro teu dia a dia, amanhã chama a tua equipe e reúne, né? Então, a gente traz insights pro pessoal colocar em prática no dia a dia e no cotidiano. E muito legal porque as pessoas me perguntam por que eu faço isso? Por que você faz isso? Porque, assim, isso não tem nada a ver com o que eu desenvolvo no meu contexto de trabalho. Sim. Essas pessoas não vão me trazer nenhum tipo de benefício para Armo. E eu falo isso de uma forma muito gostosa, por hobby. Né? É o meu momento de aprender. Para mim é um momento de deleite poder, de fato, estar ali inteira para ouvir histórias inspiradoras. Eu sou a primeira a me inspirar. Né? Então, o que eu melhorei enquanto ser humano, enquanto empreendedora, depois que eu comecei, além dos livros que eu também gosto muito, dos estudos na escola, após graduação, esse momento de aprender com as histórias de vidas, eu gosto muito. Não, eu
tô tendo essa experiência agora, tô no 6º episódio hoje com você. Tá sendo muito inspirador. Eu acho muito bacana que o pessoal faz questão, muitas vezes não precisa estar todo mundo aqui, mas todo mundo faz questão de ficar, né? Essa conexão que você cria também com as pessoas é uma coisa muito diferente, porque 1 hora e meia, às vezes 2 horas ali de uma conversa franca que eu não consigo ver quase ninguém, que a gente só fica nessa conexão muito legal e é uma troca muito boa, né? É gostoso. Inclusive, pessoal, ó, quem tiver interesse aí em fazer um podcast, já vou deixar a dica aqui para entrar em contato com a Fusion, que eles levam toda essa parafernália ali dentro da sua empresa ou no estúdio aqui. Uma ferramenta de marketing muito legal e também de aprendizado. Incrível. Né? Conexão, networking, tudo isso. Sem dúvida. Né? A gente... que hoje se fala muito do networking, né? E eu gosto muito do... Eu acho que a gente às vezes entende o networking como... eu vejo a questão do networking como você ser interessante, relevante, não interesseiro. Porque às vezes se fala no network e você nem chegou, a pessoa já tá ali querendo te vender alguma coisa, te oferecendo alguma coisa. Eu não gosto das coisas dessa forma, né? Eu acho que se a gente conseguir se tornar interessante para o outro, você não precisa nem vender. E uma coisa que eu aprendi sobre networking, a pessoa que faz bem, a primeira coisa que ela tem que ser é interessada. Ela tem que ter interesse nas outras pessoas, né? Porque aí volta. Muitas vezes você tá sei lá, praticando um esporte, você tá na academia, você tá num clube de tênis, qualquer coisa. Se você se interessa pelo outro, a coisa começa a fluir melhor, né? E aí sim, todo mundo gosta de falar, Gosta. né? Todo mundo gosta de falar. Eu acho que eu gosto mais, porque as pessoas às vezes veem o microfone e correm. O pessoal que me conhece esconde o microfone de mim, Júnior. Olha, eu confesso que eu tinha muito... Você imagina, a gente tem tudo aqui para fazer, né? Por muito tempo, cara, tem que agendar, tem que não sei o quê, para eu gravar um vídeo para fazer. E com a gravação do podcast, isso tá ficando tão natural, tá ficando tão tranquilo, né? O pessoal falando assim, cara, você tá solto, você chega lá e grava já, você tá, né? E é muito bacana, né? Porque um dos medos que as pessoas têm é essa exposição e a gente volta lá atrás, no começo aqui do programa, onde a gente falou de você não ter o medo de se expor, de você não ter... Isso é uma autoconfiança muito grande, né? Porque você não tem compromisso com o erro e não tem nenhum problema de errar e aprender. Você contou do Hércules, que teve os negócios que não deu certo, e eu acredito que o empresário que errou 3, 4, 5 vezes e acertou, cara, isso tem mais valor ainda, na minha opinião, porque é uma pessoa que foi resiliente, né? Não desistiu e foi... E é show, enfim. Você falou uma coisa que me lembrou algo que eu acho que é muito importante, que você que tem um negócio, assim, que você registre. A gente tá falando da capacidade de reconhecer erros, e para mim isso é vital no empreendedor. Uhum. Eu não tenho problema em pedir desculpa, eu faço isso com muita frequência. Mas, além de pedir desculpas, eu acho que a capacidade de se autoanalisar diante das performances. Uhum. Por exemplo, hoje eu cometi erros do ponto de vista de gestão. Se eu voltar e analisar o meu dia, e eu acho que poucas pessoas fazem isso. Muitas vezes a gente espera o feedback de outras pessoas para enxergar e identificar os pontos de melhoria na nossa trajetória profissional. E às vezes o empreendedor carece de feedback e ele não vai ter, porque às vezes a posição que ele está não permite que alguém venha e fale. Então esse senso, eu falo muito sobre isso, esse senso de olhar para aquilo que você fez e falou no dia e saber reconhecer, aqui eu pisei na bola. Não é para se culpar e nem para se chicotear, mas hoje, amanhã eu vou ter que fazer aquilo de novo. E se eu tiver reconhecido algo que eu fiz que não foi bom, amanhã eu faço melhor. Né? Então eu acho isso grandioso pro empreendedor. Eu sempre gosto de registrar isso, porque às vezes a gente não vai ter parceiros de negócio que vão te dar esse feedback. Então essa capacidade de análise para o que fez e aquilo que pode ser melhorado, para a gente traz um nível de velocidade nos resultados e na própria performance
única e incrível. Eu tenho isso como hábito, assim, ó, eu vou sair daqui, não tenho dúvida, eu já vou sair daqui me perguntando, se eu tiver a oportunidade de falar de novo, o que eu posso falar O melhor? que a gente deixou de falar? Né, eu acho que isso é saudável, se não tiver um nível de autocobrança e autocrítica que te paralise. Mas essa questão de conseguir se ver e enxergar pontos de melhoria, para mim isso é uma vantagem competitiva. Sem dúvida. Show. Belo insight, né? Se toda hora que você tiver do trabalho, saindo para casa ou para onde você for, você fizer essa análise ali em 10 minutos, você Verdade. já vai ter uma evolução no seu dia muito bacana. Karina, estamos indo pro final, tá? Eu queria que você falasse em relação ao futuro, o que você está vendo aqui para o nosso país, para o nosso mercado, o que te anima e o que te assusta, na sua opinião, em relação ao seu mercado. Não em termos de política, mas no ponto de vista que você quiser colocar, tá? Me anima muito, muito, muito as oportunidades de negócio que a gente tem nos clientes que a gente está. Uhum. Então a gente tem muita oportunidade de crescer nos clientes que já são nossos parceiros, e eu acho isso muito legal, né, porque às vezes as empresas buscam oportunidades de crescimento em novos clientes e eu acho que isso é perfeito e é bom. Mas a gente, além de buscar novas oportunidades, como a gente traz um pool de soluções cada vez maior, a gente consegue crescer mais nos clientes que a gente está. Então, imagina você oferecer algo para alguém que já confia em você. Muito Então, mais fácil. para mim isso é muito motivador e a gente tenta alinhar a equipe para enxergar essas oportunidades também, porque veja, quando a gente chega numa indústria, é um mar de problemas. A indústria está cheia de problemas e a gente é um elo, uma ponte, um ponto de apoio para a empresa resolver esses problemas. E a gente busca cada vez mais produtos que nos permitam estar cada vez mais próximo dos nossos clientes para ajudar, que eles resolvam os problemas deles e sejam mais competitivos. Então, essa sequência me anima. Eu não conseguiria dizer para você quantos profissionais da área de vendas a gente teria que ter para abraçar todas essas oportunidades. E mesmo que a gente tivesse todos os profissionais do mundo, nós não seríamos capazes de aproveitar todas as oportunidades que a gente tem para tornar as empresas mais produtivas e os nossos clientes mais competitivos. Então, essas oportunidades me animam muito. O que me assusta é essa necessidade de mudança em relação às pessoas que as empresas têm que adotar. Não dá mais para a gente achar que a gente pode gerir pessoas como a gente geria antes. Não dá mais. Não dá mais para a gente achar que um profissional vai ficar com a gente por muitos anos, porque ele não vai. Não vai. Isso é uma tendência natural. Não dá mais para a gente achar que a gente vai dar uma ordem e a pessoa vai acatar só porque você é o dono, o líder. Então a gente precisa entender de uma vez por todas que a pessoa, para se sentir parte, ela tem que participar. E não é participar de faz de conta. As pessoas precisam de autonomia. As pessoas precisam de voz, de poder, para poder tomar decisão dentro das empresas. Então, a gente precisa estar com as empresas cada vez mais preparadas para dar lugar para as pessoas, principalmente, errarem. Uhum. Porque a gente quer que a pessoa venha, quer que a pessoa faça, mas não quer que ela erre. E não Sim. tem como. Tem como. Não tem como. Então, no budget das empresas, no meu ponto de vista, você já tem que prever budget para permitir que as pessoas cometam erros. Claro que com maturidade, enfim, Claro. mas não é falar vem e erre, mas não é isso. Mas as empresas que querem crescer, elas precisam de fato da vez, voz, lugar e permitir que os profissionais errem. Né? E aí, errar com alguém do lado falando, não é assim, porque é óbvio, quando alguém erra, atrasa, prejuízo, né? Uma série de coisas envolvidas. Mas, obviamente, se tiver alguém do lado disposto a ensinar, é por aqui, eu acho que a gente vai ter organizações cada vez mais produtivas e que performam cada vez mais. Então, são essas duas coisas. Me anima as oportunidades e me assusta a necessidade de mudança rápida que a gente tem que ter em relação à gestão de pessoas. Show, sensacional. Bom, agora um bate-bola, tá? Eu queria que se você pudesse deixar um ensinamento para uma pessoa que você ama, 3 ensinamentos, o que você deixaria? Nossa, ninguém nunca me fez essa pergunta, né? Mas eu não acho difícil de responder. Eu acho que 3 ensinamentos que eu gostaria de deixar para alguém que eu amo. A primeira, né, que
você não tenha vergonha de reconhecer os seus erros. Eu acho que grande é alguém que consegue reconhecer o tamanho da tua pequenez. Eu já respondi isso uma vez no podcast, né? Karina, qual que é a tua maior virtude? Eu sei o tamanho que eu sou e é pequeno, não é grande não, né? Então, primeira dica tem a ver com essa realidade de se ver e humildade de reconhecer os próprios erros. A segunda dica que eu deixo é a necessidade do profissional, seja ele em qualquer posição, se desenvolver naquilo que faz. Não adianta achar que está pronto e não adianta achar que o que você aprendeu hoje ou ontem vai servir para o amanhã. E eu não falo isso com o desejo de desenvolver um senso de pressa, porque eu acho que tem tanta coisa aí trazendo ansiedade, mas trazendo uma necessidade de desenvolvimento constante. Cada um identificando as suas lacunas e cada um correndo atrás, buscando preencher essas lacunas da forma que considerar mais pertinente. Mas essa busca por um desenvolvimento, no meu ponto de vista, ela tem que ser constante. E a terceira é o que você começou falando sobre mim. Nós estamos com pressa, todos nós, mas que quando a gente estiver diante de uma pessoa, que a gente não tenha pressa em olhar para essa pessoa de uma forma íntegra e inteira, né? Não importa quanto tempo você vai ter, às vezes, diante de um colaborador, mas que você consiga, quando você estiver diante dele, olhar para ele como um todo, como uma pessoa, como um ser humano. Né, olhar de fato com os olhos, e os olhos que eu gosto de falar lá no podcast Cá Entre Nós, os olhos da alma, né? Porque, obviamente, diante de você tem um profissional, alguém que precisa trazer recursos e retorno para o teu negócio, mas diante de você tem uma pessoa, né? Que às vezes você está tão ocupado e não conseguiu ver o que a pessoa precisava, né? O que a pessoa está carente, e às vezes você tem como ajudar, né? Então, falo muito desse olhar sincero, sobretudo para ver se de alguma forma você pode contribuir com essa pessoa. Você pediu 3. Ótimo. Eu vou fechar Pode fazer 4. falando algo que para mim é o meu maior legado de vida, né? Quando a gente fala assim, em legado, né? Qual é o teu legado? Isso é muito falado hoje. Em geral, a gente pensa em legado, o que a gente vai deixar para as pessoas. E a gente até pensa naquela briga judicial, minha bicicleta com quem vai ficar, a minha casa, o meu relógio, as minhas joias. Então, legado, o que eu deixo para as pessoas. E para gente que lida com pessoas no cotidiano, gosto muito de pensar em legado, o que a gente deixa nas pessoas. Então, imagina no teu círculo aqui, das pessoas que convivem com você na RGB, na Fusion, qual é o legado que você está deixando nessas pessoas? Essas pessoas que convivem com você aqui, ó, no teu dia a dia mesmo, né? E às vezes a gente se preocupa muito com o que a gente vai deixar para, né? E a gente pode deixar algo muito saudável, muito positivo, inspirador nas pessoas, no próprio cotidiano e no próprio dia a dia de trabalho. Show. Nossa, que aula. Muito... Ótimos ensinamentos, Karina. Obrigada. Já que você é uma pessoa que estuda muito, lê muito, queria uma dica de um livro para os empreendedores. Esse livro é antigo, é um livro que eu já li mais de uma vez, e para quem gosta de trabalhar num universo onde você quer se diferenciar, gosto da Estratégia do Oceano Azul. Esse livro fala um pouco da estratégia do Circo du Soleil, quando a gente entende os circos hoje, circo cobrando R$30, Circo du Soleil, para começar a brincadeira, R$1.000 no lugar mais simples, né? Então, obviamente, que uma empresa dessa envergadura tem uma estratégia totalmente diferente para se diferenciar. Então, eu gosto muito da estratégia do Oceano Azul. É Circo du Soleil. É Circo du Soleil. Exato. Muito bom. Criou o seu segmento praticamente, né? É. Show. E agora uma pergunta... eu gosto muito dessa pergunta. Vamos ver se você vai ter a resposta, né? Quando foi a última vez que você ajudou uma pessoa que você não conhecia? Nossa! Quando foi que eu ajudei uma pessoa que eu não conhecia? É difícil essa. Nossa, Júnior. Que a gente tem a tendência de sempre buscar quem está no nosso É entorno. verdade. E às vezes fazer... Essa aqui é do Pierre, um abraço, Pierre, foi nosso... Lembrei. Hoje,
Hoje eu ajudei uma pessoa que eu não conhecia. Não fui eu que busquei esse ponto de ajuda, mas como eu tenho um vínculo muito forte com os animais, me chegou um pedido de ajuda para uma cachorrinha que sofreu um acidente. A tutora não tem recursos financeiros para fazer todo o tratamento que ela precisa. É um filhote e eu ajudei essa pessoa a custear o tratamento desse filhote que precisa de apoio. Foi hoje. Aí, tá vendo? A gente acha. A ideia dessa pergunta é justamente a gente falar da gentileza, né? Que gera gentileza, a gente promover o bem sem olhar quem, todas aquelas coisas que a gente pode falar aqui, que quando a gente tá simplesmente no compromisso de passar boas vibrações para frente, seja numa necessidade pontual agora, seja se ajudando alguém a atravessar a rua, né? Isso melhora o mundo, né? E quando você fala isso, me ajuda a lembrar que às vezes a gente olha para quem pede com um olhar meio preconceituoso, né? E na verdade, por exemplo, quem me fez esse pedido, quem me acionou, tá me dando a oportunidade de ajudar alguém, né? Então acho que até esse olhar para quem pede ajuda dá pra gente ter um olhar diferente para isso, né? Maravilha. E assim, pra gente terminar, quando foi a última vez que você fez algo que você nunca tinha feito antes? Faz uns 15 dias, eu fui num bar de pagode. Ah, é? Eu nunca tinha ido antes. Eu fui no Rio Gostou? de Janeiro, eu gostei, eu gosto das novas experiências. Eu fui no Rio de Janeiro com um grupo de amigos e esse grupo nos convidou para ir num show de pagode. E a gente nunca tinha ido, e aí a gente foi no show de pagode, foi diferente, né? Então, eu também, na medida do possível, né, tento inserir coisas novas na rotina e no cotidiano, porque esse sabor do novo, né, eu acho que a gente tem que experimentar. É isso aí. Karina, muito obrigado. Uma honra, Eu que viu? agradeço. Ter a sua participação aqui no ElevaCast. Tenho certeza que você vai inspirar muita gente. Parabéns pela sua história, Obrigada. tá? É justamente isso que eu queria, te conhecer melhor, tá? A gente começou, obviamente, para criar pauta, conversando um pouquinho antes sobre perguntas que eu poderia fazer e oportunidades de coisas para contar, mas é muito legal. Isso, por exemplo, já inspira muita gente a trazer as pessoas, os seus filhos, né, para os negócios, dar responsabilidade mais cedo, que eu acredito que muito do que forjou você foi isso, né? Então você está certo em ser grata Sem dúvida. ao seu pai e à sua mãe por conta disso, tá? Pessoal, compartilhe esse episódio com quem você gosta. Parabéns Obrigada. pela história. Obrigado, Hércules, pela presença. Parabéns pela história também. E a gente se vê na próxima quarta, 6 horas da manhã no YouTube e no Spotify.